Sou Walter Rodrigues, sou o coordenador do núcleo de design da Sintecal e a gente tem um projeto novo, estabelecer um contato novo com vocês e a gente está aproveitando essa tecnologia do vídeo para eu poder estar mais perto de vocês, sendo que às vezes eu não consigo ver todo mundo. Então é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai fazer hoje um resumo de tudo aquilo que a gente organizou para o 2019-2, que é assim que a gente está chamando agora as novas estações. Então, vamos lá. O tema leveza, que agora ocupa os 60%, já foi 10, já foi 30, e nesse momento ele se estabelece na base da pirâmide. É muito importante imaginar que no mundo como a gente está vivendo, a leveza se torna extremamente importante. A base de todo esse questionamento foi um livro muito interessante lançado em 2015 pelo filósofo Gilles Lipovetsky, falando da importância da leveza nas nossas vidas e de como a gente não estava aproveitando isso. A partir dessa história, a gente vai entender os pontos principais que nós vamos discutir, dando assim início ao desenvolvimento dos componentes. O ponto mais importante é o gravitacional. Essa é a nossa primeira história. A ideia do gravitacional, a ideia da levitação, de parecer que você está flutuando, o mais importante de tudo é a ideia da transparência e de como nós vamos combinar essa transparência a partir de detalhamentos, principalmente com matérias como PVC, fios que vão dar, de certa forma, essa ideia da divisão entre matéria sólida e matéria transparente. É muito interessante como nós podemos pensar também em elementos como acrílico para saltos, para combinações de detalhes, para enfeites, para fivelas, para todo tipo de arranjo que a gente possa conseguir para conseguir um efeito de decoração a partir dessa transparência. E a importância de um aviamento, que é o debrum, para que a gente tenha justamente essa combinação perfeita entre matéria e a definição do contorno, possibilitando assim, por exemplo, no uso de calçados esportivos, no uso de calçados de luxo e principalmente também no casual, no caso de sandálias, chinelos, de movimentos de sapatos muito interessantes. A construção desse debrum passa a ser importantíssimo para a definição dos espaços, criando a ideia de levitação e da força dessa transparência hoje no mercado. Os pontos mais importantes do gravitacional, quer dizer, os spots do gravitacional, são transparente, vale todo tipo de matéria, vale todo tipo de efeito para construir algo transparente. Por outro lado, o uso de matérias como acrílico e mesmo PVCs também estão valendo justamente por essa propriedade. E, de certa forma, debrumar, contornar as formas para que esse efeito fique muito mais claro e muito mais evidente. Assim a gente vai conseguir fazer componentes encantadores. A miniaturização é uma palavra extremamente importante dentro da leveza, porque a gente vai perceber a importância da proporção dessas estampas, Principalmente que a gente usava isso muito na construção do infantil, mas ela migra hoje para dentro do adulto, tanto do feminino como masculino. Outro ponto importantíssimo a partir da estampa é o volume das bolsas, por exemplo, de elementos de acessórios que também vão incorporar essa possibilidade do tamanho.
E aí é muito importante você pensar na importância de correntes, de fechos e de outras possibilidades de enfeites para esses acessórios que estão se tornando cada vez menores. Isso tem a ver com a possibilidade de compra, com a ação comercial que as marcas estão fazendo. Não é todo dia que a gente tem dinheiro para comprar uma bolsa gigante. Então, para você manter o seu cliente em dia, com as tendências e sempre utilizando a marca, de certa forma essa bolsa pequena vai resolver vários problemas. E a gente aqui no início da cadeia temos que pensar os componentes perfeitos para construir esses elementos de proporção menores. Os pontos importantes da miniaturização, os spots desse momento, são estamparia, porque a gente vai localizar desenhos micros, e também proporção na questão dos objetos. Então, tudo que a gente vai pensar vai ser menorzinho. Dentro da leveza, existe o tema evanescente. O que nos inspirou a esse tema foi um bom copo de champanhe, quando o ar forma borbulhas. Então é muito interessante que a partir disso nós começamos a pensar as possibilidades de aplicações e também de estamparia e principalmente de decorações a partir de pérolas ou de elementos circulares que criam esses efeitos muito interessantes de como se fosse espuma, como se fosse de certa forma uma explosão de borbulhas, como a gente chama. Por outro lado, o que vai impactar nisso, principalmente você vai ver na pesquisa, uma grande quantidade de transferências de materiais. É aqui que eu acho que vai ser muito importante o uso do hotfix, enfatizando volumes, relevos, criando assim não um simples poá, que também é muito importante nesse tema, mas dando um outro aspecto de acúmulo de superfície, criando assim, eu diria, algo tátil, interessante e muito forte a partir da ideia de borbulhas. São 3 palavras que formam os spots mais importantes do tema evanescente: borbulha, pérolas e poás, enfatizando as formas circulares. O inflável tem tudo a ver com a leveza. Então, dentro dessa palavra, que se caracteriza como formas arredondadas, sem ângulos e elementos como o balão, principalmente a bexiga de gás, a gente vai usar isso como referência na construção dos componentes, mas também para estamparia. Pense em formas sem ângulos, mais arredondadas, e principalmente na modelagem das roupas, a gente vai ter um impacto com a manga bufante, que tem tudo a ver com essa ideia do inflável. As 3 palavras mais importantes do tema inflável são balão, justamente a ideia dos sem ângulos, e também manga bufante. Outra palavra importante dentro da leveza é a ideia do tênue, que na realidade é uma constituição a partir de camadas de transparência, de tecidos transparentes com cores contrastantes ou cores que dão um segmento, que se combine na ideia de segmento. É muito importante a gente pensar em todas as matérias que são telados, tramados com muita leveza, como organzas, georgetes e outros tipos de tule ou de telas que nos permitirão criar uma combinação de cores, possibilitando assim cabedais, roupas, bolsas, a partir da ideia da transparência e da combinação dessas cores que são tão importantes na cartela dos 60%. As palavras mais importantes, eu diria que não são palavras, na realidade é uma atitude que a gente tem que ter na hora de compor os spots, que são materiais transparentes combinados em cores diferentes, criando assim uma linha de cor supernova. A palavra fluida é extremamente importante dentro da leveza, porque ela vai nos fazer pensar sobre formas sinuosas e matérias fluídas. Formas sinuosas vão nos ajudar a criar todos os elementos decorativos, podemos pensar em metal, madeira e qualquer outro tipo de ABS, realmente com ondulados, criando essas formas sinuosas. E quando a gente diz matérias fluídas, se a gente pensar nas bolsas desabadas, nas botas desabadas e nos vestidos e grande parte da modelagem da confecção que precisa de caimento, os tecidos perfeitos têm que ter essa leveza e essa fluidez.
Os spots do fluido são extremamente fáceis de lembrar porque a gente falou muito neles no decorrer de toda a apresentação. Formas sinuosas e matérias fluídas. Mais um dos temas do 60% e que tem uma perfeita combinação com leveza é a esqueletização. Primeiro, que para a gente conseguir formas leves e estruturas leves, é muito importante toda a base estrutural. Então vocês vão ver que muitas vezes vazados ou mesmo estruturas mais rígidas são pertinentes a isso que eu estou falando. Para criar componentes e mesmo produtos finais, eu vou precisar criar uma trama como se fosse uma sustentação para toda essa matéria. Outro ponto importante é que através de lasers ou recortes ou mesmo facas, que eu trabalhe a ideia de vazados, criando assim uma estrutura muito leve mesmo na maneira de pensar, não só o produto final, como também o componente. Os spots da esqueletização são estrutura e vazado, porque com isso a gente representa fundamentalmente a ideia dessa palavra no design. Dentro da leveza, mais uma palavra é super importante, que é o tensionado. A partir do momento que nós estamos focando no conforto, principalmente partindo de todas as matérias que têm memória, como essa ideia do tênis que vira um acessório super confortável, a partir da ideia da meia, do tricô com elastano, a gente vai perceber que isso também avança para outros motivos, como tecidos para confecção, e também a ideia de atacadores de cadarços que também podem ser construídos a partir de elasticidade. Vocês acabaram de ver uma série de imagens muito interessantes sobre o tema tensionado. E o que dá para a gente focar e deixar bem claro que os 3 pontos mais importantes desse tema são conforto, elasticidade e o cadarço, criando assim uma nova visibilidade para essa matéria. Vocês perceberão agora uma nova palavra dentro dos 60% e é muito interessante a importância dela nesse momento, até porque ela fazia parte dos 60% da estação passada, mas nós a consideramos como uma tendência remanescente. Ela aparece muito nos desfiles e muito ainda nos produtos, que é a ideia do patchwork, da mistura de matérias, da combinação de estampas com coloridos e é mesmo uma combinação de lisos e estampados, criando efeitos muito interessantes desde a confecção, passando pelos acessórios e traduzindo isso até em mobiliário. É muito importante a gente perceber que marcas que têm coleções cápsulas ou pop-ups estão utilizando esse sistema do patchwork, da emenda e da criação dessa reforma a partir da emenda desses materiais, uma forma de estabelecer o zero estoque, tirando dos seus estoques materiais que estão parados e criando assim novas possibilidades de uso. Fica divertido, fica novo, você vai sempre utilizar modelagens que você já tem, modelagens consagradas, e através disso você vai usar o que você já tem também, criando assim uma possibilidade de vender aquilo que estava parado. Bom, a palavra mais importante na realidade é combinar essas texturas, essas cores em formas de patchwork. Patchwork é a palavra que vai te inspirar a fortalecer o spot desse último tema dos 60% do Conexão Inspira Mais. A cartela dos 60% representa muito claramente a palavra leveza, até por seus tons apastelados, levemente sujos, que são acompanhados de um tom de verde, de um marrom bronze, de um turquesa e de um pink, que vão ficar perfeitos nessa combinação. A nova cartela do Conexão Inspira Mais é extremamente interessante porque a metodologia dela estabelece porcentagens muito claras a cada etapa da pirâmide. 3 cores para os 10%, 9 cores para o 30% e 18 cores para os 60%, sendo que 11 cores falam exatamente dos hits da estação e das cores de moda. E as outras 7 cores estabelecem uma conexão muito clara com o que nós consideramos clássicos, tanto para a indústria do calçado, como também para a indústria do vestuário. Sendo assim, marrom café, um nude e um caqui, que vão mudar a cada estação, estabelecem uma linguagem para aquele momento que a gente está vivendo, no caso do calçado e dos acessórios.
No caso da confecção, um azul marinho profundo, que poderia ser lido como uma questão do jeanswear, por exemplo, branco e vermelho estabelecem a outra base, sempre centralizados a partir do preto, que no fundo é a grande cor da moda.